Esse é o C50. Vamos lá. E hoje é finalmente a grande e esperada aula sobre ponteiro. Mas a gente não vai falar disso não. Hoje, vamos falar no começo um pouquinho sobre uma coisa que vai ter no P7 de hoje. O P7 de hoje é o Sudoku, você não tem que implementar o Sudoku. Mas além disso, normalmente vocês sempre tinham várias coisinhas para fazer, né? Sempre 2 ou 3 programas. Nesse não, é só o Sudoku. O único programa que vocês vão ter que se dedicar vai ser esse Sudoku. Mas além disso, vocês vão ter que se dedicar um pouquinho só a uma outra coisa, que é olhar design das coisas. Esse design é a única parte meio misteriosa da pontuação do curso, né? Que tem a parte de estilo, que é aquela parte do frufru do código, ver se ele está bonitinho. Tem a parte de exatidão, para se o código está funcionando mesmo, se ele valida as coisas, se você não consegue quebrar ele colocando um número negativo e fazer ele entrar num loop infinito e dar segmentation fault. E tem a parte de design, que é a parte que ninguém entende o que é direito. Mas essa parte tem duas coisas, que é se o seu código é eficiente, se o código utiliza, sei lá, um loop ao invés de 10 printf seguidos, se o seu código roda rápido, e se o seu código é bom para o usuário. Se o seu programa é bom para o usuário, se o seu programa final é bom para o usuário. E isso é uma das partes mais importantes no final das contas. Porque está todo mundo cansado de ver por aí programas que são extremamente bem escritos, que usam as técnicas de algoritmos mais avançadas de todas e que rodam muito rápido, mas que só o cara que escreveu consegue utilizar, de tão complicado que ele é, as telas lá que você entra, ele não otimiza para o usuário normal, que não entende de computador. Então, o cara pode chegar lá e falar, não, é só você clicar nesse botão aqui, 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 apertar o comando tal, que vai funcionar. Para ele é simples. Mas para uma pessoa normal que queira usar aquilo lá, vai ser complicado. Se você tivesse, por exemplo, num metrô, você poderia ver uma cena dessa daqui, ó. Uma máquina para você comprar o passe do metrô, né? Nesse caso aí tinha uma velhinha de uns 70 anos que estava querendo comprar o passe no metrô e não estava conseguindo. Vamos tentar ajudar ela e vamos ver o programa para comprar o passe no metrô. Tudo em inglês porque é lá de Boston, tá? Mas aí, primeira coisa que você vê é a tela principal. A velhinha, o que ela queria? Ela queria comprar um passe para ir de um lugar até outro, um único passe para entrar no metrô. E aí tem quais são os tipos de cartões que você quer, aumentar valor em alguma coisa e ali em cima conseguir um Charlie Ticket. E ninguém sabe nem o que é isso. Aí a velhinha já não sabe mais o que ela quer. Na primeira tela de um programa, você tem que otimizar sempre para o caso geral. Para o caso principal, que 90% dos usuários vão usar, você tem que colocar um botão de todo tamanho, porque é ele que todo mundo vai querer clicar. 90% das pessoas, quando entram no metrô, não querem comprar um passe de 2 meses com desconto para não sei o quê, que tem direito a parque aquático junto. Eles querem comprar um passe para você entrar no metrô e andar uma vez. Então, se você colocar um botão de todo tamanho ali, esse botão deveria ser simplesmente me dá um passe, eu quero te dar R$2 e quero conseguir um passe. Isso é óbvio, mas na cabeça de alguns cientistas da computação, eles pensam tão complexo, mas tão complexo que isso não é mais tão óbvio para eles. E eles esquecem disso tentando otimizar para todos os casos possíveis, e você erra nessa parte de não otimizar para o caso principal. Tá, vamos lá, a gente clicou no Charlie Ticket, nem sabe o que é isso, mas clicamos lá. E agora, que tipo de ticket você quer comprar? Tem uma coisa ali no meio de comutador, na direita tem passe, você não sabe a diferença entre ticket e passe, deve ser a mesma coisa ou não. E lá tem, tá bom, ônibus e metrô, ticket de ônibus e de metrô. Então é esse que eu devo querer. Compro esse então. Aí tá, escolha o tipo de pessoa. Aí tá bom, a velhinha no caso é sênior, né? Então a gente vai em sênior, beleza. Isso aí é até certo. Mas agora olha o que ele pergunta. Por favor, escolha a quantidade de dinheiro que você vai dar. Eu quero comprar um ticket para entrar no metrô. Por que ele me pergunta quanto que eu quero pagar? Ele pergunta quanto que eu quero pagar e se eu não quero pagar uma outra quantia além dessa. Aí eu clico. Eu clico agora em alguma coisa aleatória nisso aí, porque eu não entendi essa parte. E cliquei na outra quantia.
Aí ele me deu essa tela aí para eu escolher uma quantia. Mas que quantia? Aí você ia ter que olhar no lado direito da máquina, tinha uma tabela de todo tamanho. Você ia ter que fazer uma busca binária na tabela para achar qual que era o ticket que você quer comprar. Depois de encontrar o ticket, você ia ver que o ticket custa $4, ia ter que digitar 400 e apertar Enter. Aí depois ele ainda pergunta se você quer pagar com crédito, débito. Aí depois ele pergunta, fala o que você vai comprar e pede para confirmar. Isso é uma boa coisa. Mas mesmo assim, depois você acha uma função swap. Mas mesmo assim, foram 10 passos, 9, 10 passos para comprar a coisa mais básica. Você quer chegar na máquina, dar $4 para a máquina e receber um ticket para entrar no metrô e andar para qualquer lugar que você quiser. E você teve que gastar todos esses passos para fazer isso. É óbvio que com isso, tem outros modos que você otimizou e tem outras coisas que você otimizou e colocou no principal. Mas o caso geral, eu acredito com certeza que o caso geral nesse caso é comprar um único ticket para entrar no metrô e andar, não foi otimizado. Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que fazer sempre pensar nisso, porque isso é muito importante. Em qualquer programa que vocês vão fazer, a partir de agora do Sudoku, o programa de vocês vai responder mesmo ao usuário. Vai ter várias teclas que, se vocês clicarem, vai fazer coisas diferentes. Vão conseguir andar pela tela e fazer coisas desse tipo. E às vezes você colocar uns banners explicando muito para o usuário, aquilo não é legal porque o usuário só quer chegar e brincar com o Sudoku. E se você entrar no jogo pelas instruções, por exemplo, é a única coisa que ele quer fazer é isso. Então você tem que otimizar para o caso principal. Isso vai aparecer muito quando vocês tiverem que fazer os seus projetos finais. Acontece que a grande maioria vai escolher fazer um projeto final web, alguma aplicação web, algum joguinho na web, alguma página sobre alguma coisa que vocês gostam, alguma coisa assim. E nessa página, vocês vão ter que pensar que vocês vão ter usuários. E os usuários que vão usar essa página, eles vão ter que ter as coisas lá que eles vão poder fazer. E vai provavelmente ter um caso geral, que é o que os usuários querem fazer. Por exemplo, na página do CC50, lá, o usuário, o aluno, ele quer logar. Então, lá em cima, separado, tem o login do aluno. Se eu tivesse escondido isso, colocado lá numa aba lá embaixo, você apertar login, ele ia para uma outra página, você aperta e desce um menuzinho para você fazer login, isso seria muito complicado e ia encher o saco da vida de todo mundo. Então, sempre otimizar para os melhores casos. Isso é um diferencial muito grande desse curso aqui que a gente está fazendo, que tem muitos cursos de faculdade que vocês vão fazer e ver que vocês vão estudar todos os sorts e bubble sort, e merge sort, aquele monte de coisa, algoritmo e iosão de não sei o quê. Vocês vão saber tudo dos algoritmos, mas na hora de implementar ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que você tem que realmente tentar fazer uma coisa inteligente para o usuário. Porque é isso que, no final das contas, o usuário vai usar. Ele não vai nem olhar para o seu código, ele não vai saber que você implementou alguma coisa em iosão de n ou iosão de n ao quadrado. Ele não está nem aí para isso. O que vai mudar para ele é se tem um botão para ele comprar um ticket fácil ou não. E é nisso que você tem que pensar. Ponteiros. Essa função é uma função que a gente está... Pode fechar a porta ali, eu vou estar ouvindo barulho de lá. Essa é uma função que a gente está já há muito tempo tendo problemas com ela, nessa swap. Vocês lembram que tinha isso aí e não funcionava? O que era isso? A gente queria trocar o valor de duas variáveis que tinham em main e queria trocar o valor dessas duas variáveis, só que a gente criou uma função para fazer isso. E isso não funcionava. Todo mundo lembra por que não funcionava? Porque o scope era diferente. Porque o scope era diferente. Scope era diferente, o que isso quer dizer? Quer dizer que o lugar na memória que swap tem é diferente do lugar da memória de main. Então, quando você passa as variáveis de main para o swap, ele não vai pegar as variáveis de main, como você pensaria normalmente, intuitivamente. Ele vai copiar, fazer uma cópia, abrir um espaço na memória novo e colocar essa cópia lá dentro. Ele vai trocar depois, só que ele vai trocar as cópias. E trocar as cópias não serve para nada, porque o que você quer mudar é main, é a memória de main. Então, até agora a gente viu que uma função não pode mexer nunca com a memória da outra, com o escopo da outra, com as variáveis da outra função. Até que você faça isso.
Isso é o jeito de você conseguir mexer com qualquer memória. Estrelinha faz milagre aí. Essa estrelinha é ponteiro. E o que isso quer dizer? É simplesmente, quando você escreve estrelinha 2, quer dizer, vá para o lugar na memória que tem título 2. Você lembra que a memória, ela tem bits e bytes, certo? Pensando em bytes, você tem 4 GB de RAM, por exemplo. Quando eu falo memória, aqui é sempre RAM, é sempre a memória dinâmica. A RAM tem 4 GB de RAM, você tem. Então ele vai ter vários bytes, e eles vão estar lá todos, o byte 0, o byte 1, byte 2, byte 3, byte 4, byte 5, até o byte 4 bilhões, porque são 4 GB. E, na verdade, quando você falar, então, ponteiro, estrela, 4, ele vai lá para a RAM, no lugar 4 da RAM, e vai te falar o que tem lá. E você pode ir para qualquer lugar da RAM. Mas por que isso pode ser um problema também para a gente? Não, você não pode ir para um lugar que não é da RAM, porque só existe lugar dentro da RAM. Você não pode ir para a memória que não existe. Hã? Você pode entrar na memória que não é sua, você pode entrar na memória de outro programa. Você está lá com o Windows Explorer aberto, você está lá com o seu terminal aberto programando, você está lá aberto, sei lá, qualquer outra coisa, uma internet lá, o Google Chrome. Aí você entra no ponteiro 526, eu quero ver o que tem lá. Entra lá, era um número, 75. Mudei, 75 eu quero que seja 76. Aí você vai lá no Google Chrome, o que aconteceu com o Google Chrome? Ele virou azul e está todo esquisito, você não consegue mais mexer. Porque você está mudando memória que não é sua. Só que isso que eu acabei de relatar aqui não pode ser feito, normalmente. É difícil fazer. Por quê? Porque tem uma coisa que os computadores, eles são seguros, eles têm que ser seguros. Eles não podem deixar um programa conseguir afetar qualquer coisa dentro do sistema. Se você entrar lá e conseguir afetar qualquer coisa dentro do sistema, fazer um vírus, uma coisa assim, é muito simples. Você faz um vírus que simplesmente fica lá, fazendo um while e zerando todos os espaços da RAM. Então sua RAM vai ficar sempre 0. Não importa o que aconteça. Então você nunca vai conseguir abrir um programa, por exemplo. Mas o computador tem uma proteção contra isso. E o nome dessa proteção é Segmentation Fault. Então, agora vocês estão entendendo por que o Segmentation Fault é uma coisa importante. O Segmentation Fault, ele fala assim, esse pedaço de memória não é seu. Se você começar a mexer com ele, vai fazer bagunça no código. Então, eu não vou deixar você mexer com ele, não. E te manda embora. E fala, Segmentation Fault, você não vai poder passar por aqui. E isso é uma coisa... Tem como driblar ele em alguns casos. Em alguns casos, lembra quando a gente via aquela coisa de jailbreaking de iPhone, de Wii, essas coisas? Isso era, como é que era? Que a gente tinha um buffer overflow, que é quando o cara não checava para ver se o nome para ver se um array estava no tamanho certo, ou o nome de um cavalo qualquer estava do tamanho certo. E se ele não checasse isso, você poderia colocar um array de tamanho quanto você quiser. Aí você meio que engana o computador para ler um pouquinho de código lá atrás. Muito você não consegue enganar ele não, porque muito ele vai dar segmentation fault, mas um pouquinho você até consegue, só que esse pouquinho, o que ele faz? Ele manda para um outro muito que você colocou em outro lugar na memória. Aí acabou. Aí você consegue acessar tudo que você quiser utilizando esse tipo de ataque. Mas esse segmentation fault a gente tem que então dar graças a ele, porque sem ele o computador seria uma coisa completamente insegura e não funcionaria bem. Mas então, vamos entender por que isso vai nos ajudar com a função swap. Eu falei que se você pegar um valor qualquer, 55, e colocar uma estrela antes dele, ele vai plugar 55 na RAM e ver o que tem lá, ou pode mudar o que tem lá. Então, imagina que eu tenho a minha função swap e vou escrever vou mostrar aqui, todo mundo vendo? Isso aí é a nossa RAM, tá? Aqui começa em 0 e vai aumentando. Vamos supor, então, que lá em cima seja a parte da RAM de main, tá? Então, main está ali. Então, eu coloquei uma das minhas variáveis ali em 445 e a outra variável está em 448. E eu quero trocar elas. Ao invés de fazer uma cópia das variáveis agora dessa vez, eu vou simplesmente lembrar desses números aqui, ó, 445. Onde é que está essa variável em main? 445. Isso está na RAM. Não está nem em qual escopo que está, isso está na RAM.
E onde é que está a outra variável? Está em 448. Beleza. Agora eu posso ir de qualquer função, falar asterisco 445, vai lá e ele pega a parte da memória que era de main, e asterisco 448. E ele vai pegar a parte da memória que era de main também. Na verdade é de main, só que ele está entrando lá. E agora ele pode trocar as duas. Só que agora a gente tem que mudar, então, um pouquinho essa função nossa. Aquele int asterisco lá A e int asterisco B, o que eles querem dizer? Eles querem dizer que agora, ao invés de esperar um valor, um número aqui, normalmente o que ele esperava? Ele esperava um número e copiava esse número para dentro de outra variável. Ao invés de esperar um número, eu vou esperar um endereço para um número. O endereço é o númerozinho do lugar na RAM. É o endereço, aquele 0x alguma coisa, exatamente. Então, ao invés de esperar o que está lá dentro do 445, eu vou esperar o 445 em si. O que eu quero colocar na minha variável não é mais 2 que está lá dentro do 445. Eu quero colocar na minha variável 445. E eu quero colocar na minha outra variável 448. Então, o que vai entrar aqui vão ser endereços na RAM. Tá? Aí, quando eu chego aqui, eu falo, então, int tmp é igual a... Lembra que aquele temporário você precisa criar porque você não conseguiria mudar um vai para o outro e o outro vai por um na mesma hora. Você teria que pegar esse aqui, guarda ele em outro lugar, aí esse aqui muda e esse aqui muda de novo. Aí eles mudam. Então você precisava de 3 variáveis para fazer isso. Então como é que a gente vai fazer? A gente fala o temporário, cria uma variável temporária e coloca alguma coisa dentro dela. Por que eu não coloquei só A aqui? Porque eu não quero trocar o endereço. Eu não quero trocar o endereço. O que eu estou interessado é... Aqui tem um 2 em 445 dentro. Em 448 tem um 1, vamos supor. Eu quero que agora em 445 fique um 1 e em 448 fique um 2. Eu quero que os valores troquem. Eu não quero que os endereços troquem. Os endereços, na verdade, eles são fixos. Porque eu posso mudar o que está dentro deles. Então... Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar dentro de temporário. Se eu colocasse é igual a A, que valor que eu estaria colocando dentro de temporário? 445. Porque quando eu falei aqui em cima que isso aqui é um endereço de um inteiro, a minha função está recebendo dentro de A o endereço da variável que eu estou dando, e não a própria variável. Então, se o endereço da minha variável é 445... Se não tivesse essa estrela aqui, eu estaria colocando dentro de temp o próprio 445. Vocês entenderam essa parte aqui? É um pouquinho confuso. Mas então o que você coloca... Eu entendi a ideia, mas eu não entendi o motivo. Você vai entender o motivo daqui a pouquinho. Mas temp também, ela também, temp é um endereço, não é? Não, temp não é um endereço. Quando eu falo temp, ela é um inteiro. Ela é um bloco inteiro de fato. É um lugar na memória que você pode guardar um inteiro dentro. Só que o inteiro que eu quero guardar dentro de temp não é mais um endereço. O que eu quero guardar dentro de temp é o próprio valor que está dentro desse endereço. E acontece que essa estrela ali fala, vá para o que tem dentro desse endereço. Então acontece que essa estrela aí fala, vá para o que está dentro do endereço A. Qual que é o endereço A? 445. Só que quando você determinou ali em cima, você escreveu, eu quero o endereço de A, ao invés de A. Uhum. Você botou estrela A e agora vá para o endereço A. Isso é a coisa que mais confunde em ponteiro, é isso. Porque essa notação estrela, ela tem significados diferentes em contextos diferentes. Nesse contexto aqui de protótipo de função, de declaração de função, isso aí significa simplesmente o que vai vir aqui é um endereço. Isso não significa vá para lugar nenhum. E dentro de uma função, você falar ponteiro alguma coisa, significa pegue esse endereço, vá para o que está dentro dele. Então tem essa diferença. Se você colocar só A, pegaria o endereço dele. Quê? Se você colocar só A. Só A, ele pegaria exatamente o endereço dele ali. Uhum. E se eu estivesse lá em cima esperando só por A sem um asterisco, eu pegaria o valor de A, no caso 2, e não 445, que é o que eu quero. Quando você fala int estrela A, você está falando que o conteúdo de A é o inteiro?
Quando eu estou falando int estrela A, eu falo que eu estou esperando um ponteiro para alguma coisa. Para alguma coisa o quê? Para alguma coisa que é um inteiro. Eu tô falando o int, porque a gente usa char estrela também. Não, então, é porque eu sei que o que está armazenado dentro de A, o que está armazenado aqui em 445 é um inteiro. Tá? É isso que eu sei. E se Fala. você tirar o inteiro e só colocar o asterisco A, né? Quando se declara duas variáveis? Tirar o inteiro e colocar o asterisco A não vai funcionar porque você precisa especificar isso é um ponteiro para quê. O C ele é chatinho com essas coisas, da mesma forma que a gente precisa especificar que aqui, esse é o pedaço de memória que a gente vai utilizar para colocar um inteiro dentro, a gente precisa especificar, esse é um pedaço de memória que a gente vai colocar um ponteiro dentro, ou um endereço dentro, e esse endereço aponta para um inteiro. Tá? A gente vai ver por que a gente precisa especificar isso, mas precisa especificar. A gente sabe que ele vai receber um inteiro, na verdade uma referência para o inteiro, um endereço para o inteiro. Endereço, referência, ponteiro, é praticamente a mesma coisa. Tá? Vamos olhar isso aqui um pouco mais graficamente, então. Alguém me fala onde que estão as variáveis x e y, onde é que estão as variáveis a e b? X e y são as variáveis passadas que estavam em main que eu queria trocar. E eu passei para swap. X e Y estão... 445, X e y estão em cima e as de baixo são exatamente a e b. Então o que eu estava fazendo lá? Eu estava fazendo exatamente isso. Pega o endereço de x e y. Quando eu declarei ali em cima, pega o endereço de x e bota em A, e pega o endereço de y e bota em B. Peguei o endereço de x, 445, coloquei dentro de A. A acontece que está na memória 3. Só para mostrar que é uma variável da mesma forma que todas as outras. Mas eu não vou usar esse 3 aqui não. Só para mostrar que é um lugar na memória RAM como qualquer outra variável. Pega a outra variável y, não pega ela, mas pega o endereço dela e coloca dentro da variável b, que acontece ser 5 aqui o lugar dela na memória. Mas isso aí não muda nada para nós. Mas isso aí é sem as estrelinhas dentro da função ali, né? Não, isso é com as estrelinhas. Com as estrelinhas. Percebe que eu estou guardando aqui não os valores, mas estou guardando o lugar na memória deles? 445. Antes, quando a gente não usava ponteiro, a gente nunca guardava, a gente nunca pensava nesses números da memória RAM aqui. A gente sempre pensava no que está dentro da caixinha. Então a gente sempre pensava, pega o que está dentro da caixinha e coloca lá, pega o que está dentro da caixinha e coloca lá. Junta os dois que estão dentro da caixinha. Agora o que a gente está fazendo é me dar qual o valor que está fora da caixinha. O valor que é o espaço, o endereço na memória daquilo lá. Fala. Mas isso num programa grande não ia gastar muita memória não, em vez de fazer uma variável global? Isso não gasta mais memória do que uma variável global. Por que gastaria? Porque, na verdade, aqui eu só estou gastando uma variável a mais e uma variável a mais ali. O problema da variável global, a gente fez o swap com a variável global, lembra? Só que o swap com a variável global, ele só conseguia fazer o swap naquelas duas variáveis globais. Se eu quisesse fazer swap em outras duas variáveis, eu teria que criar mais duas variáveis globais. Se eu quisesse fazer mais duas, eu teria que criar mais duas. Ele só fazia o swap em duas variáveis globais. Tanto que ele nem recebia argumentos. Se vocês lembrarem bem, ele nem recebia argumentos, porque ele não precisava saber qual o valor que ele ia trocar, porque o valor que ele ia trocar só era aquelas duas globais, ele não podia trocar nenhum outro. Então, isso aí não gasta mais memória não, porque você só está criando uma variávelzinha para colocar um ponteiro dentro, um endereço dentro. Tá, alguém já está começando a enxergar por que dessa forma a gente vai conseguir trocar as duas variáveis? Vamos lá. Porque você está indo direto na memória, exatamente. Porque no outro, o que você guardava aqui era quanto? 42. E aqui você guardava 13. E quando você trocava eles, o que acontecia? O 42 vinha para cá e o 13 ia para lá. Só que os lá de cima você nem mexia neles. Certo? Então vamos terminar de ler o nosso programa aqui. Então, dentro da variável temporária, eu vou colocar o estrela A. O que é estrela A? Estrela A é vá para o conteúdo que está indicado pelo número que tem dentro de A. Isso é um pouquinho complicado.
Qual que é o número que está dentro de A? 445. Pega esse endereço, encontra ele na memória e me diz o que tem dentro, que é 42. Então aquilo lá vai falar, pega o endereço A, me diz encontra ele na memória e me diz o que está dentro dele, que é 42. Tá? Depois fala que, mesma coisa, vai para A na memória e coloca o valor de vai para B na memória. O que isso quer dizer agora? Vai para A na memória, tá ali. Agora vai para B na memória, segue esse ponteiro ali, 448, 448, pega aquele valor e coloca dentro de A. É isso que aquilo estava falando. Então ele pega 13 e coloca dentro do 42. Então aqui ele está pegando o 13 e colocando dentro do 42. E por fim, ele está pegando o temp, que a gente já tinha lembrado antes como 42, e colocando dentro de B. Mas não de B. Ele está colocando dentro da variável cujo endereço é B. E essa variável é Y. Ali em cima. Então os dois valores foram trocados. Ô, Leandro, se eu colocasse ali embaixo, por exemplo, printf b, %db, ele ia aparecer 448. Ele ia aparecer 448. Uhum. Na verdade, você não tem como saber qual é esse número. Ele ia aparecer um valor aí, 4.000 e um monte de coisa. Qualquer valor assim. Porque você não tem como saber. Na hora que você declara int x, ele escolhe um valor na memória lá, o sistema operacional. Mas ia aparecer um endereço. Ele não ia aparecer nessa forma aí, porque ele ia aparecer na forma de hexadecimal. Então ele ia aparecer 0x. Esse 0x quer dizer só o que vem daqui a pouco é um hexadecimal. Aí um valor hexadecimal que nada mais nada menos é do que um inteiro representado de forma pequenininha. E dá pra fazer isso com printf? Dá. Dá pra fazer isso com printf, tranquilo. Se você entrar no GDB, e tiver coisas assim também, tiver brincando com ponteiros, você dá print A. Aí ele fala, A é um endereço tal. Aí ele te dá qual que é o endereço na memória e essas coisas todas. Vocês lembram quando dá algum erro na hora de compilar? Ele escreve um monte de número, às vezes, fala assim, não sei o que, em main, acontece isso. Aquele que ele escreve normalmente é um hexadecimal apontando para um endereço na memória. É exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. E se eu quiser identificar essa posição, por exemplo, no GDB? E se você quiser identificar essa posição... Como assim? Se você quiser identificar a posição... cometi um erro. Aí ele fala, o seu erro está na posição, aí me dá o hexadecimal da memória RAM. Aí eu quero ver... Você pode converter. Se você quer ver o que tem lá dentro, aí você dá print, estrela, posição. Estrela quer dizer, pega essa posição e vai para ela e me fala o que tem lá dentro. Falando que é porcento dele? Não, no GDB você não precisa colocar %, só colocar print, estrela, mas nesse caso aí, dentro do C, você pode colocar %D e tanto para estrela, o valor, estrela A, quanto para o próprio valor de endereço, o A só. Então os dois são dígitos, os dois são inteiros. Independente do que está armazenado dentro, o endereço... O endereço é um inteiro. Os endereços, eles são sempre de 4 bytes. Não sempre, agora que os computadores estão virando 64 bits, então está mudando um pouco, mas a grande maioria é 4 bytes. Porque com 4 bytes você consegue representar 4 bilhões de inteiros, se você desprezar os negativos. Né? São 2 bilhões positivos, 2 bilhões negativos, então são 4 bilhões de positivos, e 4 bilhões dá 4 GB, e é exatamente o que a gente precisa para RAM, mais ou menos. 8 GB de RAM, ninguém usa tudo isso. Mas, alguma outra pergunta sobre isso? Ninguém me perguntou aqui como que eu consigo ver o endereço de uma variável que não é um ponteiro. Por exemplo, eu declarei esse temp aqui normal, como a gente sempre declarou uma variável. Só queria guardar alguma coisa dentro dele, um inteiro dentro dele. Como é que eu consigo ver o endereço de temp? Hã? Estrelinha não é isso. Estrelinha é, pega esse valor, vai para o endereço na memória que tá com esse valor. Não, é o que eu estou falando. Estrela temp vai me mostrar o quê? Vamos supor que temp... Eu falei int temp é igual a 5. Int temp é igual a 5. Beleza, então temp é igual a 5. O que estrelinha temp vai me mostrar?
ele vai, não onde está. Estrelinha nunca me mostra onde está. Estrelinha me mostra o que tem dentro de. Então ele vai me mostrar o que tem dentro de temp. Não dentro de temp, mas dentro do endereço que temp tem. Operação oposta. Então, tem uma operação oposta, que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu terminar isso aqui. Então, o que tem dentro de temp? 5. Então, estrelinha temp, ele vai para o espaço na memória chamado 5, que é esse aqui. Estrelinha temp, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, vê o que tem dentro e imprime. Certo? O temp está aqui, ó, em outro lugar. O temp é 449 e tem 5 dentro. Então, estrelinha temp vai me mandar procurar por 5 que está dentro de temp e imprimir o que está dentro aqui. Mas não vai me falar esse valor aqui. Você tem uma função que é reversa. Você tem uma coisa que faz o contrário do asterisco. Que é aquele Ezinho. É comercial, isso aí. E esse E comercial, ele vai exatamente te dar o endereço de um valor, de uma variável qualquer. Qualquer variável, ele vai te dar um endereço. Se você fizer char C é igual a char C é igual a A. E depois você falar printf, dígito de C e um endereço antes, um Ezinho antes, ele vai te dar um valor qualquer, 555.100, que é o valor que aquele negócio está na memória. Tá? Se a gente for pensar, então, aqui tem a função swap. Aqui embaixo, dá para ver, ele não vai mais para baixo do que isso, não. Aqui embaixo, deixa eu tentar abrir com isso aqui. Pronto. Isso aí é o swap que a gente já viu, certo? Então ele vai pegar endereços e vai ir para aqueles endereços e trocar as variáveis, como a gente já viu. Só que como é que eu faço então para passar esses endereços para dentro do swap? Antes eu só passava os valores, eu quero passar os endereços agora. Então eu vou fazer o contrário ali em cima. Quando eu falo swap e esse programa está errado, ele vai fazer isso aqui. Isso é o certo. Você não vai poder passar x e y. Se você passar x e y, ele vai te dar os valores que estão dentro de x e y, que são 1 e 2. Aí ele vai passar para outra função. Chegando na outra função, ele vai receber 1 e 2. Só que ele vai entender 1 e 2 como endereços. Então ele vai tentar ir na memória para 1. Só que a memória de 1 é uma coisa lá no comecinho. E acontece que vocês podem saber que as memórias lá no comecinho, as memórias 0, 1, 2, 3, 4, elas são específicas do sistema operacional. As memórias lá do comecinho, o sistema operacional que usa elas e ninguém mais tem acesso. Ninguém tem acesso àquela memória, só o sistema operacional. Então qualquer pessoa que tenta chegar perto daquilo vai dar segmentation fault. Então esse programa aqui, com certeza daria segmentation fault se você... Opa! Se você fizer isso aqui. Não, posso fazer. Ele nem compilar compilou. Por quê? Porque o protótipo está errado. Mas ele vai compilar sim, acho que sim. Tá bom, ele não vai compilar. O que ele está falando aqui? Passando o argumento 1 de swap, faz um ponteiro de um inteiro sem um cast. Quer dizer que você pegou um inteiro e passou ele como endereço sem fazer um cast de ponteiro para ele. Sem transformar ele em ponteiro. Mas o cast, o Ezinho, ele é um cast que me devolve o espaço na memória daquela coisa. Para ponteiro, não. Só dá para fazer isso aqui. Só dá para fazer isso aí, que é me dar então um endereço de x e me dar um endereço de y, que serão números que você não saberá qual é. Toda vez que o programa rodar, esses números vão ser diferentes. 5.501 e o outro vai ser 7.025.
alguma coisa assim. E agora eu acredito que o programa funcione. Compilou. Tadã! Finalmente, depois de esse programa, a gente começou a ver na semana 2 e agora a gente está na semana 4, no fim da semana 4 e finalmente conseguimos resolver o problema. Pela primeira vez. Hã? Para ver se vocês verem como esse é um problema complicado. Mas então o que a gente fez aí foi, passando por endereço, a gente conseguiu fazer ele trocar. Então, alguém tem alguma dúvida sobre esse programa aqui? Entenderam? Todo mundo? O que aconteceria se eu fizesse isso aqui, ó? O que aconteceria? Ele ia pegar exatamente x e y. Porque ele ia falar, primeiro, endereço de x. Ele ia falar, me dá o endereço da variável x. Pegou o endereço, é 5.505 na RAM lá. Aí depois ele ia falar, pega o endereço que está aqui dentro e vai para lá e me devolve o que está lá dentro. Aí ele ia pegar 5.500 e não sei quantos na RAM, ia lá para 5.500 e não sei quantos, ia ver o que está lá dentro, que é x, e ia me devolver. Então isso aí não faz nada. E o que acontece se eu pegar um endereço de um endereço? Você pegar um endereço de um endereço, um endereço de um endereço, um endereço de um endereço não vai funcionar porque o endereço ele não é armazenado dentro de uma variável. O endereço ele é simplesmente intrínseco da RAM, então você não pode pegar um endereço dele porque ele não está sendo armazenado em algum lugar. Você tem armazenado ele anteriormente. Não sei se tem armazenado ele anteriormente. Mas você ia pegar um endereço de uma variável que tem um endereço. Mas como assim? Aqueles endereços eles não estão armazenados? Onde eles estão armazenados? Por exemplo, eu declarei essas variáveis aqui, tá? Aí eu falo que o int e de endereço é igual ao endereço de x, tá? O que vai ter dentro de e? Um inteiro, 5.525 lá. E se eu falar depois... vai para e dá print nisso depois, o que isso vai me retornar? Olha que tem um ponteiro, ele tem um asterisco ali. Isso vai me devolver x. Porque o que eu falei? O int ele vai conter um endereço de x. Aí depois eu falei, vá para o que está dentro desse endereço aqui. O endereço é de x, ele vai para x. E me devolve o que tem dentro de x, que é 1. Certo? Agora, aquela coisa que você estava falando do endereço, eu poderia declarar uma outra variável que int h é igual ao endereço de e. Tranquilamente. Só que ele não estaria me dando o endereço do endereço de x. Isso aqui não é o endereço do endereço de x. Isso aqui é o endereço da variável e, que por acaso contém o endereço da variável x. Só que aí, de forma interessante, eu poderia falar, então, asterisco é... Aí o que isso vai me dar? Não, asterisco H, o que isso vai me dar? Vai me dar E. Só que o E é um endereço. Então eu posso falar asterisco H. E isso vai me dar X. Tá. Não é para vocês terem entendido isso. Se vocês entenderem isso, vocês realmente entenderam ponteiros. Tá. Mais um. Depois vocês podem brincar em casa. Tenta brincar com ponteiros o máximo antes do TCC reclamar com você. Isso aí. Mas, então... Que isso? Pô, agora você não vai saber. Lógico. Se na segunda-feira tiver Justin Bieber, eu não vou... Então, pra vocês brincarem no Dia das Crianças aí, vocês podem brincar com ponteiros e endereços. Aí, tá mostrando aquela parte da RAM. Aí tá mostrando aquela parte da RAM que a gente já viu, que lembra que empilhava
as coisas, toda vez que você chama uma função dentro de main, você coloca mais uma bandeja por cima de RAM. Essa bandeja é um bloco de memória grande. Aí aqui é o bloco de main que tem o x e o y. Aí quando a gente chama full com aqueles asteriscozinhos. Então o que a gente está fazendo aqui é simplesmente falando que A é um ponteiro para x, que está apontando para x, e B é um ponteiro para y. E quando a gente muda asterisco A e asterisco B, o que a gente está mudando não é A e B. Quando a gente muda asterisco A e asterisco B, a gente está indo até o que A está apontando, mudando ele, e indo até o que B está apontando e mudando ele. Por isso que dentro dessa função a gente consegue mudar x e y. Vou fazer uma pausa, depois a gente volta. Faltou uma coisinha para eu falar sobre inteiros aqui, sobre ponteiros, que é o seguinte. Vou escrever aqui. Quando você tem uma função full que aceita um ponteiro bar, a gente já falou que aquele porcento, esse negócio está muito pequeno, vou fazer grande aqui. Você tem uma função full que aceita um ponteiro para um inteiro bar. A gente já falou que aquele ponteiro ali, na verdade, não quer dizer pega esse endereço e vai para aquele lugar. Quer dizer se prepara porque aí vem o endereço. Tem duas coisas diferentes que aquele asterisco significa. Dentro de uma função, o asterisco significa pega esse endereço e manda e vai lá dentro e faz alguma coisa com ele. Então vai lá dentro do endereço que é bar e coloca lá dentro 5. Mas lá em cima significa simplesmente espera que aí vem um endereço. Não significa vai para lá. E a mesma coisa é válida para você declarar uma coisa assim, ó. Se declarar essa variável ZU aí, com o asterisco, você não quer dizer pega a variável ZU e vai lá para o endereço na memória que é ela e faz alguma coisa com isso. Você quer dizer, essa variável ZU está preparada para aceitar um ponteiro qualquer. É por isso que deu aquele problema quando a gente compilou de faz um ponteiro sem um cast. Lembra que o inteiro faz um ponteiro sem um cast. Vamos ver um código aqui então, por exemplo. Quando eu falo que int ZU é igual a 5 e depois vai para ZU e muda para 2. O que eu estou falando aí? Eu estou falando que pega uma variável que é um inteiro, coloco 5 dentro dela, depois pega o valor dessa variável que é 5, entra na memória, procura para até achar o 5 e coloca 2 lá no lugar que tem dentro dessa caixinha aqui de número 5. Então o 5 não vai mudar, certo? O 5 não vai virar 2 aí não. O que vai mudar é o que está dentro de 5. Tá? Só que esse programa não vai dar certo. Ele vai dar aquela coisa de makes a pointer for integer without a cast, que faz um ponteiro. O que vai mudar é o que está dentro de 5, com certeza. Se você colocar um outro número bem maior aí, ele vai conseguir funcionar? Não vai conseguir funcionar, nem assim. Se você colocar 5.000 e muitos aqui, ele não vai. Esse aqui no meu computador não tem tanta RAM. Agora, 1, 2, 3, 4. Agora tem. Aí, se você colocar isso, ele também não vai funcionar. Por quê? Porque o computador, por razões de segurança, o GCC ele não vai te deixar ir para um lugar na memória que é simplesmente um inteiro, assim. Se você chegar e falar para ele na cara, assim, ô GCC, vai lá para 567 e muda isso aí para 2 para mim, por favor. Ele já sabe que você é um humano que não sabe o que tem dentro de 567. E ele já sabe também que esse valor aí não deveria estar assim. Porque isso aí, com certeza, é uma coisa que alguém está tentando burlar algum outro programa, está querendo entrar em alguma memória que não é sua. Então ele não vai deixar você fazer isso. Exatamente. Então, mas para fazer esse tipo de coisa, você tem que avisar para ele antes, falar, GCC, essa variável aqui, ela contém um endereço. Aí agora o programa funciona. Vocês estão vendo que esse asterisco daqui e esse asterisco daqui são bem diferentes. O daqui fala, pega esse endereço, vai lá dentro e faz alguma coisa com o que está lá dentro. E essa aqui fala, o que tem dentro de ZU é um endereço, só isso. Que é a mesma coisa que está aqui em cima.
O que tem dentro de bar é um endereço. Espera que vai vir um endereço aqui, espera que vai vir um endereço para cá. E não um inteiro comum. Então aqui ele estava achando que 5 milhões aí, qualquer coisa, era um inteiro comum. E quando você tenta ir para um inteiro comum na memória, ele acha que você está tentando burlar o programa e acabar com tudo e fazer um vírus malvado. Que? Tanto faz, número hexadecimal e inteiro é a mesma coisa para o computador. A única diferença é para o humano, porque o número hexadecimal é mais fácil de enxergar, porque ele é pequenininho. Se você colocar um número grandão assim, você não consegue nem saber se você está em milhões ou em bilhões ou em milhares, porque ele é de tão grande que ele é. Em hexadecimal você consegue ver porque ele é pequeno. Mas se a gente zooma só um inteiro que está na memória RAM, no espaço da memória RAM alocado. é isso aqui poderia funcionar, teoricamente, pode fazer isso. Tem um espaço na memória 500.540? Tem. Mas não é um espaço 500.540, seria Não, seria na esse segunda dublador linha que- passa a ser. Ó, Na segunda linha. Na segunda linha passa a ser. No primeiro você colocou. Você falou que ZU tem esse valor aqui. Aí na segunda linha você fala, entra no espaço de memória que é esse valor aqui. Aí ele dá errado. Porque aquele espaço ali não era o espaço de memória. Ele tenta diferenciar o que é endereço de o que é valor normal. E para você falar o que é o endereço, então você vai falar que aqui vai vir o endereço. Você não pode falar isso aqui nunca. Você pode pensar, isso aqui significa endereço, então eu vou fazer assim. Mas isso aí não vai funcionar não. Você nunca pode declarar, nem na função, nem aí, que é ezinho. Você tem que declarar estrela. E é até engraçado, porque normalmente, lembra da função swap aqui? Opa. A função swap está escrito que ela aceita esses ponteiros aqui. Na verdade está escrito isso aqui que ela aceita endereços. E quando você vai lá para cima, o que está realmente sendo passado para a função swap? Opa, a gente mudou isso aqui. O que está realmente sendo passado para a função swap são endereços com um ezinho. Então isso é até um pouco contraditório, porque para passar você vai ter que passar por um ezinho. Mas para falar para ela que o que vai vir é um ezinho, você tem que usar o asterisco. Então isso é um pouco complicadinho. Mas só entender que asterisco tem dois significados. Na hora de declarar e na hora de declarar função e variável, o asterisco significa o que vai vir aqui é um endereço. Na hora de fazer alguma coisa com isso que não é declarar, significa vai para lá e me devolve o que está nesse lugar na memória. Fala. Funcionaria lá em cima se você não tivesse usado x e y e dentro de quando você coloca aí swap, você colocar int x, int asterisco x e int asterisco y, se você não tivesse usado os dois e não tivesse declarado anteriormente. Acontece que você não pode passar uma coisa para uma função em C que não foi declarada anteriormente. Você tem que declarar ela numa linha antes para depois passar para a função. Então isso aí já não iria funcionar. Se você fizesse isso aqui, ele ia estar mais errado ainda. Porque ao invés de passar um valor, você está passando o que está dentro do endereço daquele valor. Que é 1 e 2. Então ele ia lá para a memória que é 1 e 2, ele já daria segmentation fault aí. Porque ir para a memória 1 e 2 é a memória do sistema operacional. Então ele já não ia deixar. Você não pode nem ler isso aí. Então o único jeito é isso aqui. Alguma pergunta sobre isso? Vai falar de char estelar. Depois, nessa semana e na próxima, na verdade, na próxima semana e na outra, nos P7 5 e 6, vocês vão ter bastante diversão com os ponteiros, vão entender isso com certeza bem, porque nos P7 5 e 6 é bastante coisa para fazer com ponteiro. O P75, para quem não sabe, é aquele que eu falei lá no começo, de recuperar arquivos deletados do HD. Então tem arquivos deletados do HD, o que foi perdido, na verdade? Não é o arquivo, não está tudo zerado na memória do HD. O que foi zerado é esse ponteiro aí que aponta para o primeiro byte. O ponteiro aponta para o primeiro byte. Não, é no HD. Se deletar um arquivo é do HD. Tem como você avisar que você É na RAM. Não, isso aí é sempre na RAM. Mas acontece que tem meios de você ler o HD para RAM. Você lê o HD, coloca ele na RAM e depois vai passando pela RAM. Isso é o que você faz quando você acessa uma Isso é o que você faz quando você acessa um arquivo. Quando você acessa um arquivo, você está pegando o arquivo do HD e colocando ele na RAM. E é exatamente isso que acontece quando você está fazendo um arquivo. Por isso que a partir de agora a gente vai realmente começar a olhar para a leitura de arquivos. Agora a gente vai começar a entender como é que funciona a leitura de arquivos. Porque a gente vai conseguir pegar
coisas do HD e passar para a RAM. Só um spoilerzinho porque que vai acontecer nas próximas semanas. Mas... Então tá. Por isso o quê? O pessoal vai embora do curso. É por isso que o pessoal vai embora do curso. Mas... vocês passarem dessa semana e da próxima e da depois, fica tranquilo. Acaba o C depois disso. Não, o C só tem mais 2 semanas. Tem agora e semana que vem. Então, depois das 2 Aí acabou. Ah... A gente vai ver lista também. Quê? A gente vai ver lista. Lista? Que lista? Duplamente cadeado. Em C? Não, a gente vai ver só em arrays. Arrays e tudo. A gente vai ver estruturas que a gente vai poder criar. Semana que vem é criar estruturas nossas. Então você vai poder criar qualquer tipo de memória que você quiser, com quantos bytes você quiser, com qualquer coisa e tudo. E a última coisa que falta para ser é isso. Mas, parando de dar spoiler e voltando para isso. Qual a diferença disso para o último que a gente viu? O último que a gente viu, fala. Era inteiro, né? Agora você tá lidando com chars. Agora a gente está mandando para um char. E acontece que é assim que as strings funcionam. Opa! Alguém errou na hora de fazer o slide. Aqui era para ser um 444, desculpa, gente. É porque era 445 no outro, eu me enganei, desculpa. Então era para ser 444 aqui e está apontando para 444 lá, desculpa. Mas voltando, como a gente sabe, já viu lá na semana 2, uma string é um array de chars. E como a gente sabe, se a gente não sabe, sabe agora, um array é simplesmente um monte de bloquinhos, um do lado do outro na memória. Então alguém tinha me perguntado, você nunca vai achar uma variável qualquer em 446 e depois o array continua. Isso nunca vai acontecer, tá? Você vai ser sempre um do ladinho do outro. Os arrays são sempre um do lado do outro. E isso interfere no modo como eles funcionam. Quando você dá printf ou qualquer coisa que você está mexendo num array, você vai para cá no primeiro lugar da memória, depois no segundo, depois no terceiro, depois no quarto, depois no quinto, depois no sexto. E quando você dá printf de uma string, o que acontece? Quando você dá printf de uma string, ele não te manda, sei lá, uma imagem da string toda que você tem que imprimir lá depois. Não tem nada a ver com isso. O computador não consegue imprimir uma string inteira de uma vez, ele tem que imprimir char por char. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai para o primeiro char e vai imprimir. Só que como ele sabe que na verdade o que foi passado para ele não foi um char, mas foi um ponteiro para um char, acontece ponteiro para um char, chama char estrela. E isso chamava string, lembra? Então char, estrela e string são a mesma coisa. String nem existe, na verdade, o que existe é char, estrela. Então se ele é passado um char estrela ou um ponteiro para o char, no caso esse aqui é o nosso char estrela, 445, ele vai para lá e vai continuar lendo. Isso funciona assim o C, tá? Funciona assim em todas as linguagens. Ele vai continuar lendo até a RAM acabar. Até ele encontrar um raba zero ali. Então ele vai ler a memória apontada por 445, depois vai ler a memória apontada por 445 mais 1, depois vai ler por 445 mais 2, depois vai continuar lendo todas as memórias até chegar no raba zero. E por isso que você não colocar um raba zero na string, as coisas ruins acontecem. Porque aí ele vai ler até a RAM acabar. A não ser que tenha um raba zero que te salve por ali, mas senão vai ser um problema danado. Quando você cria string, já vai raba zero. Quando você cria uma string, já coloca um raba zero automaticamente. Mas quem te impede, agora que você sabe sobre ponteiros, quem te impede de fazer o seguinte, meu char estrela é hello, ele vai colocar aquele raba zero lá. Aí você faz um programa que ele imprime o endereço desse cara aqui. Aí ele imprime 445 para você. Aí você é esperto, você conta. Beleza, 445, 446, 447, 8, 9, 450. Faz um programa que vai lá, usando o ponteiro, vai para o lugar da memória 450 e fala que é 10. O que vai acontecer? Aí é Dá segmentation fault. Tudo dá segmentation fault. Porque agora não vai ter mais raba zero, ele vai continuar lendo na memória para lá e para lá e para lá. Raba zero que existe algum raba zero, não? Ou se ele entrar na memória que não é dele mais e aí vai ser um Char problema raba grande. zero é um inteiro zero, na verdade. Um char raba zero é um inteiro zero. Na tabela ASCII, o char raba zero e o inteiro zero são a mesma coisa. Então, por exemplo, se
tiver um inteiro ali. 0 ele vai parar também. Se tiver um inteiro 0, ele vai parar também. Uhum. Na verdade, o que está ali são zeros e uns, são binários. Trabalhando com string, né? Com char estrela. E você usa lá char colchete, que você quer uma posição daquela string, ele pega o valor do primeiro endereço e soma. aquele valor. Exatamente. Vamos escrever um programinha rápido aqui para ver como é que é isso? Nano programa pointer .c. Então, eu vou precisar incluir alguma coisa aqui. Não quero nada em main para ele receber como argumento. Vamos lá então, char estrela string str é igual a hello. Tá bom? Agora eu quero fazer ele printar, mas sem fazer printf com aquele %s, porque eu quero fazer ele printar bem primitivamente. Então eu vou fazer um loop for, onde int é igual a 0 e o int n é igual a strlen de string. Tem que ter a biblioteca lá. Qual é o nome da biblioteca? Caramba. Parece até que vocês fizeram alguma coisa de criptografia por aí. Aí, e ele vai fazer isso enquanto o i for menor do que n. E vai fazer i++. E depois o que ele vai fazer? Aqui é porque eu estou declarando duas coisas ao mesmo tempo. Aquilo lá é a declaração mesmo, então a inicialização. Aqui então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer printf char. Só que eu não quero. Daria certo se eu fizesse isso aqui, certo? Isso aí a gente já conhece. Ele está printando um char e está iterando aqui, fazendo i++, passando na string. Só que agora eu quero fazer isso com ponteiros. E eu quero fazer um por linha para ficar mais bonitinho. Então eu vou falar char estrela é um endereço para um char hello, que é o 445 lá. Então eu vou falar, na primeira vez, você vai para esse endereço. Vai lá e pega o que está lá dentro. É o que o estrela faz, né? Vai lá dentro desse endereço, pega o que está lá dentro e devolve. Só que na segunda vez eu quero que ele vá para str para o próximo, que seria str mais 1, certo? Porque eles estão um do lado do outro na memória. Então eu quero que depois, na segunda vez que ele vai rodar, ele vá para a estrela mais 1, e na terceira ele vai para a estrela mais 2. Então eu vou somar i aqui. Porque toda vez que ele vai rodar, ele vai somar 1 no lugar da memória lá. E vamos ver se isso vai funcionar? Tem que ser estrela, estrela. Aonde? Estrela, estrela. Por que estrela, estrela? Porque você vai pegar o hello inteiro e não... Ah, ele vai puxar, puxar. Não, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Char estrela str. O que isso quer dizer? Estou declarando uma variável str, chamada str. E o que ela tem dentro? Um endereço. Esse asterisco quer dizer, ela tem dentro um endereço. Esse endereço aponta para um char. E quando eu falo isso aqui, é um jeito muito simples de dizer para o compilador, ou para o programa, para o computador, para ir naquele lugar da memória, botar no primeiro lugar H, botar no lugar mais E, botar no lugar mais de novo L, botar mais de novo L, botar mais de novo O, botar mais de novo raba 0, terminar o programa. Então esse igual a abre aspas, um monte de coisa, fecha aspas, é um built-in do C que faz isso tudo que eu acabei de falar. Fala. Por exemplo, se eu fizer uma função que eu quero retornar uma string, eu vou falar string aqui. Eu mando ela retornar um inteiro cujo valor é o endereço do primeiro caractere. Cujo valor é um inteiro, cujo valor é o endereço do primeiro caractere. Por isso que quando você declara funções que mexem com string e que vão retornar uma string... Calma aí que eu fechei. Você vai declarar a função do tipo char estrela function. Qualquer coisa, void. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa função não vai tomar nada como argumento e vai retornar um ponteiro para um char. Qual char? O primeiro char daquela string. Por que a gente faz isso também? Imagina se com um array, a string é um array, certo? Imagina... Mas se eu não usar argumento, como ele vai saber qual vai ser o... Não, eu estou exemplificando aqui. Essa função poderia ser simplesmente char estrela string
é igual a ABC, return, string... Não precisa de argumento aí. Só estou exemplificando, mas poderia ter argumento, com certeza. Mas, fala. Mas é a questão, string i é um endereço. É um endereço. O que você está retornando é um endereço, é um inteiro. 5557, por exemplo. Char estrela mesmo, não coloco int, não? Não. Char estrela não quer dizer que é um inteiro que é um endereço. Quer dizer que é um endereço, que sempre é inteiro. Sempre se falar que é endereço, é inteiro. É um endereço, o que tem dentro daquele endereço. Quando você coloca char estrela, você está especificando o que tem dentro daquele endereço. Você tem que especificar. Tem que especificar sempre isso. Porque senão ele não saberia que ele teria que procurar pelo raba zero. Ele não saberia, porque ele só procura pelo raba zero quando você faz char estrela, porque ele sabe disso dentro do C já. Se você declarar int estrela, ele age de outra forma, que a gente vai ver também. Mas você pode declarar a função assim, com certeza. E o que ele está devolvendo é só um númerozinho. Por que isso é prático para a gente? Imagina você tem um array grande de chars, uma string. E você vai, toda vez que você vai passar de uma função para outra, você tem que passar o array inteiro na memória. Você vai ter que copiar todos os bytes daquele array de um lugar da memória para o outro. É o que você faz quando você retorna. Não seria muito mais fácil retornar um númerozinho que aponta lá para o primeiro e depois o programa se vira com isso? Então, retornar um númerozinho só que aponta para o primeiro valor, que é exatamente isso aqui, um númerozinho, que é esse asterisco, que aponta para um char, que o char é o primeiro char da string. É muito mais fácil passar de uma função para outra se você está passando por referência, se está passando por endereço, está passando por ponteiro, em vez de passar por array inteiro. Na verdade, você não tem como retornar um array inteiro. Você nunca retorna um array em C. O que você retorna é sempre um endereço para o primeiro lugar desse array. Ali em cada endereço da memória RAM tem zeros e uns lá que representam tudo isso. Uhum. Mas quem é responsável no computador para dizer o que está sendo utilizado e o que não está sendo utilizado? O que está sendo utilizado e o que não está sendo utilizado? O sistema operacional e coisas desse tipo tem uma parte na memória lá. Se a gente vai ver aqui tem um negócio legal falando sobre isso. Aqui. Isso é a memória que a gente já viu. Aqui ficam as variáveis e ele tem ponteiros que levam para todas as variáveis nesse stack, de todas as variáveis que você chamou na função. Ali em cima tem todos os dados inicializados e todos os dados não inicializados. O texto é o programa que você coloca na memória. Então o sistema operacional tem um sistema muito forte aí. Na verdade, você desenvolver um sistema operacional é basicamente fazer um sistema que consegue trabalhar com isso. Um sistema que consegue saber exatamente onde é que está todas as coisas na memória e fazer exatamente isso aí que você falou. Essa é a dificuldade de desenvolver um sistema operacional. Uma das, na verdade. Alguma outra pergunta? Então, aí passar uma referência, então, é muito mais simples. Vocês querem ver se isso aqui funciona? Então, lembra agora o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é, em vez de ir lá e usar aquele negócio de colchetes, eu estou indo exatamente na memória, no lugar da memória que está aquele char. Pointer. Opa. N não está declarado. Por que N não está declarado? Tá faltando algum parênteses aqui? Me ajuda? Eu sei. Onde? Quando eu fui fazer o programa, eu instalei. Tira o int do N. Ali... Ah, tá. É verdade, é verdade. Ele não precisa de dois ints ali, é verdade. E agora ele escreveu hello de fato, indo lá em cada lugar da memória e retornando cada um dos chars. Legal? Fala. Onde está lá menor que N, põe um menor igual. Ele vai dar um espaço vazio ou não vai imprimir nada? Ele deu um espaço vazio, nesse caso, porque a memória não está inicializada. Se o programa já tivesse usado aquela memória lá... Mais um ali. Você pode, olha. Se você quiser... Vamos lá, vamos fazer o que você quer aqui, ó. Hello é isso aqui. Vamos falar, então, que antes... Eu quero ir lá nesse lugar de str aqui, eu quero ir no L, no primeiro L, que é str aponta para H. Eu
Eu quero ir no L, então é str mais 2. Então eu vou somar 2. Vou para esse lugar na memória. Quando eu chegar nesse lugar na memória, eu quero falar que isso aqui não é E. Eu quero falar que isso aqui é C. E agora eu quero quebrar também. Eu quero falar que... Primeiro, vamos fazer só isso. Isso é a mesma coisa que colocar str post-it 2. Né? Exatamente. Segmentation fault. Mentira, não é a mesma coisa que não deu certo. Normalmente dá certo isso. Tem várias coisas que você está mexendo com o ponteiro que ele não deixa. Eu já tinha feito o menor igual antes. Mas é possível que por eu ter mudado agora o menor igual deu algum problema depois. Não, o str mais 2, o str ele é o endereço. Somando mais 2 nele, ele vira... É igual também embaixo, você tá usando o endereço. Não, mas eu não quero mudar o endereço. Eu quero mudar o que tem dentro do endereço. Que é isso aqui. Mas você não falou que o computador não deixava você fazer isso? Mas pertence. Mas isso aqui é um endereço. O que eu estou fazendo aqui é imprimir cada uma das coisinhas. O que eu estou indo lá é indo lá e mudando. Segmentation fault. Não sei, vou dar uma olhada nisso em casa, eu trago na semana que vem ou depois, pra ver. Não, as aspas são simples mesmo. Se eu mudar... segmentation fault ainda. Tirar o parênteses? Tentar qualquer coisa. Ele nem leva, não. Tá, ele não foi, não. Mas eu tenho quase certeza que se eu fizer isso aqui, ó. Isso aqui é um array de tamanho 5. E eu não declaro ele. Eu posso construir esse array. Eu falo que str é igual a h. E depois o que está dentro de str mais 1 é igual a E. E agora eu cansei e vou parar por aqui. Só que eu não posso parar ainda, senão ele vai dar errado. Eu tenho que falar que str mais 2 é igual a raba 0. Você pode digitar 0 aí direto. Pode digitar 0 aí direto, é verdade. Mas estou fazendo só por... Agora deu. Agora eu construí o array fazendo exatamente o que ele faz quando eu coloco que aquilo ali é igual a hello. Eu fui indo, falei, no primeiro lugar da memória bota um H, no segundo coloca um E, no terceiro coloca um raba 0. Fala. Quando você coloca aí, se declara essa string aí, né? Ele vai lá e automaticamente no endereço str mais 5, lá dentro, ele põe um 0, um raba 0. Quando você declara falando igual a hello. Não, desse jeito. Desse jeito aí não faz. Você falou o tamanho. Não faz. Ele não faz nada. Não faz nada, porque isso aí é um array. Ele não é uma string ainda, é só um array de chars. É um array de chars. Toda string é um array de chars, mas nem todo array de chars é uma string. Tá? Entendeu, não? Não, porque o que pode ser além de string? Pode ser que você queira fazer uma lista de chars para algum outro motivo. Lembra que booleanos são chars? Booleanos são verdadeiros e falsos. Se você quiser fazer uma lista de verdadeiros e falsos, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, o terceiro é falso, o quarto é verdadeiro, você vai fazer uma lista de chars. Porque não existe o booleano no C. Então você pode querer fazer um array de chars sem ser uma string. Tá. Tem mais um programa aqui para mostrar essas coisas de strings. Se você não botar o raba 0 ali, ele vai compilar ou nem compila? Aonde? Aqui? Ele vai compilar. Compilar ele vai, mas ele deve dar segmentation fault. É possível que ele dê segmentation fault. Mas você nunca sabe, porque você não sabe o que está lá naquele lugar da memória antes ou depois. Tá? Vamos lá, se a gente não sabe essa parte. É um programa que... Está errado o programa, é esse aqui que eu queria. É um programa que compara duas linhas de texto. Olha, no começo ele fala getString e tal, e coloca dentro de uma string que a gente sabe que é char star. E depois ele fala, se S1 é igual a S2,
ele coloca você escreveu a mesma coisa. Se não, ele fala você escreveu coisas diferentes. Vai ser, porque você está lidando com endereço ali, né? Nunca vai ser, porque você está lidando com endereço. Quando você fala string S2 e string S1, você está criando dois endereços diferentes. E esses dois endereços, acontece que eles apontam para strings que podem ser iguais. Mas quando você está comparando isso aqui, você está comparando inteiros, você está comparando endereços. Então, se você compilar esse programa aqui, de fato, make, como é que era o nome? Compare 1, AB de novo. Você escreveu coisas diferentes. Tá. Dá pra ver isso aqui fácil, porque olha, o que você faz quando você declara S1? Declarou S1, você colocou 445 aqui, que é o endereço do hello, do primeiro char de hello. Só que quando você vai e coloca S2, você declarou S2, está em outro lugar da memória completamente diferente, está vendo? 4501 e outro é 300. E você coloca agora uma nova string com o getString de novo, ele vai colocar um outro valor aqui, sei lá, 500 aqui, para uma outra string que você colocou, que mesmo que as duas strings sejam iguais, porque elas têm os mesmos caracteres, os valores aqui dentro estão apontando para strings diferentes. Então, quando você comparar S1 com S2, você vai estar comparando valores que vão dar sempre diferentes, porque os endereços são diferentes, mesmo que as strings sejam iguais. Por isso tem que usar strCompare, do string.h, da biblioteca string.h. strCMP. Tem que usar isso para comparar strings. Se naquela hora que você está comparando ali, naquele if else, se você colocar um asterisco antes de S1 e S2, ele vai comparar o primeiro caractere? Vai comparar o primeiro caractere. E vai falar se o primeiro caractere é igual. Mas ele não vai pensar nos outros. Ele não vai pensar nos outros, não. Quê? Fazer pelo menos com uma letra. Pelo menos com uma letra. Aí você tem que fazer um programa que itera através das duas e testa, ver se as duas são exatamente iguais. Isso é strCMP. strCMP faz um loop, exatamente. Tá. Alguém não entendeu esse programa? Vamos pro próximo que o tempo está curto. Copy. Agora eu quero copiar uma string. A gente já viu que as strings elas são passadas por referência. Olha, char estrela. Tá todo mundo vendo daí? Tá difícil de ver? Ou dá pra ver? Tá. Então char estrela eu pego a mesma coisa. Escreva algo, getString. Beleza. Escrevi. Tá dentro de S1. Não, não tá dentro de S1. O que tá dentro de S1 é o endereço. Tá em outro lugar na memória, esse endereço aponta para lá. Tenta copiar a string. Aí ele declara uma string S2, que é um char estrela S2, é igual a S1. Depois a gente vai ver o que essa linha aqui está fazendo. Aí ele muda a cópia. Ele fala capitalizando. Aí ele fala que se a strlen de S2 é maior do que 0, isso quer dizer só que se a string existe, se a string não é nula, se ela tem pelo menos um caractere, você vai pegar o primeiro caractere dela, que é S2, 0, e vai fazer toUpper. toUpper vai fazer ele virar uppercase, não importa o que ele seja. Se ele for azinho, vai virar azão. Se ele for azão, ele vai continuar sendo azão. Tá? Então só vai fazer ele ficar capitalizado. Depois imprime o original e a cópia. Tá? Vamos ver o que o programa faz, então. Você escreve make copy 1. Copy 1. Escreva algo. Full. Os dois, tanto o original quanto a cópia, estão capitalizados. Por que isso? Vamos lá para ver o que aconteceu. Aqui você criou S1, deu full ou hello para ele. Guardou dentro de S1 445, certo? Aí você criou, 445 é apontando lá para o H. Você criou S2. Tem um valor lá dentro que você ainda não sabe o que é. Não importa qual que é o lugar da memória também. É simplesmente uma variável que vai guardar um endereço. Aí você fala, S2 é igual a S1. Aí o que você está fazendo? Você está falando que ali é 45 também, que o S2 vai ser igual a S1. Os dois vão virar iguais, tá vendo? Só que os dois estão apontando para o mesmo lugar na memória. Você quer que mandar asterisco S1 asterisco S2 é igual a asterisco S1? Não serve também. Não serve também. Asterisco S2 é igual a asterisco S1 vai fazer o quê? Vai para esse lugar na memória e fala que isso é igual a S2. Ou você falar, na verdade, o que você falou, asterisco S2 é igual a asterisco S1, vai falar, voltamos para cá,
aqui. Se colocar um asterisco nos dois. Vai para esse lugar na memória, que lugar? É uma interrogação, pode ser qualquer coisa. Pode ser 5.000 aqui, ele vai lá para 5.000. Nem sabe onde é que está. Vai para 5.000, coloca dentro de 5.000, o vai para 445, que é um H. Ele vai colocar um H dentro de algum lugar na memória aleatório. Tá? E não é isso que você quer normalmente. Estão entendendo, então? Então, na verdade, você não copiou a string está lá ainda, ela é a mesma coisa, só que você tem dois ponteiros para ela, diferentes. Opa! malloc. E chegamos na última coisa agora da aula. E essa é a aula mais complicadinha de todas do curso, tá bom? Só para vocês ficarem tranquilos. Tá fácil, não tá? Então, malloc, ele é o nosso jeito de resolver esse problema, é o nosso jeito de copiar uma string. Opa! Ele é o nosso jeito de copiar uma string. O que é malloc? Vocês já perceberam que todos os programas que vocês fizeram até hoje têm a quantidade de memória RAM que eles usam constante. Sempre que você roda o programa vai gastar a mesma memória RAM? Vocês já tinham pensado nisso? Pensa um pouco. Porque sempre que você faz um programa, você declara as variáveis dentro do programa e a quantidade de memória RAM daquelas variáveis lá é sempre a mesma. Um int sempre vai gastar os 8 bytes dele lá. Ou 4 bytes dele lá, desculpa. Um char sempre vai gastar 1 byte. Então, quando você declara todas essas variáveis, ele vai declarar aquelas variáveis sempre que você rodar o programa de novo. Então, a quantidade de memória RAM que ele vai gastar não vai mudar. Fala. Mas no caso de pegar uma getString... Droga, me pegaram contando uma mentira aqui. Todos os programas, menos os que tinham getString, tá? Porque getString usa alocação de memória dinâmica dentro dele. Porque o getString, na verdade, quando você pega uma string, quando você fala getString, você não sabe qual é o tamanho da string que vão te dar. Pode ser uma string hello, pode ser uma string grande, pode ser uma string gigante, qualquer coisa. E, na verdade, qualquer uma delas vai servir para o seu programa. Então, a quantidade de memória RAM que você está usando aí muda. E é exatamente por isso que, até agora, a gente sempre utilizou a quantidade de memória RAM fixa, menos no caso do getString. Mas para implementar coisas como o getString, cuja quantidade de memória depende do programa, depende do input do usuário. Se o usuário colocar, sei lá, 5 lá, eu quero 5 inteiros para mim. Eu quero 5 inteiros e não um só. Se ele colocar 10, eu quero 10 inteiros. O usuário escolhe a quantidade de inteiros que vai ter num array, por exemplo. Então, eu vou alocar o array o tamanho que o usuário quer, e não o tamanho que o programador colocou dentro do programa. Aí você vai precisar usar alocação de memória dinâmica. Vocês lembram que eu já falei disso aqui? Que é a memória RAM. Tá? Embaixo tem as variáveis de ambiente, que é uma coisa que não precisa falar disso. Aqui é o stack, que é onde ficam as funções e as bandejas vão sendo colocadas uma em cima da outra. E aqui é o heap. É aqui que a gente está preocupado agora. Esse heap, vocês nunca utilizaram ele, vocês nunca pegaram memória nele. Vocês sempre colocaram memória em stack. Porque sempre que você declara int x é igual a 5, você está pegando um pedaço de memória no stack, que é dentro de uma função de main ou de outra função, e colocando 5 dentro dela. Mas heap é um bloco de memória grande que está lá para você usar quanto você quiser e você pode pedir no programa para mudar, dependendo do uso que o usuário falar, dependendo do programa que vai rodar. A diferença não é nenhuma. Só o jeito de você pedir memória é diferente. O jeito de você pedir memória no stack é Você declara int x é igual a 5. E sempre que o programa rodar, ele vai passar por aquele int x é igual a 5 e vai usar aquele int x é igual a 5 e vai gastar aquela memória RAM. Mas no heap, não. No heap, ele pode ser, por exemplo, você está declarando um array de inteiros, você pede para o usuário, quantos inteiros você quer que tenha no array? Aí o usuário fala 15. Aí ele vai declarar array de tamanho 15 para o usuário. Porque, não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas isso aqui é um probleminha. Calma aí. Se você fizer o seguinte, int x é igual a 5, e depois fizer um array de inteiros, array é igual do tamanho x, não precisa falar que é igual não. Então o que eu estou fazendo? Estou criando um array de tamanho x. Isso não funciona, tá? Isso não funciona. Você só pode falar int array de tamanho alguma coisa fixa. Você não pode falar int array de tamanho uma coisa que varia, certo? O único jeito de fazer isso é usando malloc. E para você usar, é simplesmente falar isso aqui, ó, int array é igual a malloc, a quantidade de bytes que você quer. Tá aí, não
5 bytes. Quê? Se eu compilar com array... De X. Ele vai dar errado. Ele não vai deixar de você compilar. O que acontece quando eu faço malloc 5? Se você fizer malloc 5, ele vai pegar 5 bytes do heap, vai colocar um do ladinho do outro e vai te devolver o ponteiro para o primeiro. Certo? Pera aí. 5 bytes ou 5 espaços de 4 bytes? 5 bytes. Aí não são 5 inteiros. Eu estou enganando vocês. Se fizer 5 inteiros, você botar Isso são 5 5 bytes. Para você fazer isso aí certo, você teria que colocar 5 vezes 4. Ou melhor, 4. size of int é o tamanho de int na memória. E é 4. Mas por que colocar 5 vezes 4 é ruim? Porque se o hardware mudar depois e os ints vierem a ter 8 bytes, o seu programa vai continuar funcionando. Isso é intrínseco do C, size of. E aí sim você pode colocar, sempre que você está pensando nisso, você pode colocar size of int, size of char, size of qualquer coisa. Aí você vai alocar a memória dinamicamente, certo? Agora esse array vai ter exatamente o tamanho de 5 inteiros para você. E você poderia com certeza colocar aqui agora x. E você poderia também com certeza colocar aqui agora get int. Agora o que vai acontecer? O usuário vai colocar um inteiro, 50. E logo depois vai ser alocado na memória um espaço de 50 inteiros. Se o usuário colocasse 100, seriam 100 inteiros. Se o usuário colocasse 1000... É por isso que tem que validar coisas. Não pode ficar sem validar, tá? Se não validar o input do usuário para ser exatamente o que você quer, o usuário pode digitar 400 mil ali e você não tem memória suficiente e segmentation fault. Segmentation fault é ruim. Pelo menos te salva de uma cagada maior. Mas segmentation fault é uma segurança, mas não é uma segurança absoluta. Você não pode confiar que o segmentation fault vai te salvar. Você tem que não deixar o seu programa da segmentation fault. Porque se algum hacker entrar no seu programa e ver que tem um segmentation fault lá, ele vai falar, é por aí que eu vou entrar. Tá? Porque é lá que tem o erro, lá que tem o problema. Vamos ver então o último programa de hoje, que não é esse. Que é esse aqui. O começo é a mesma coisa. Pega uma linha de texto com getString, certo? Aqui ele verifica se a string é nula, só para verificar ver se o usuário não está sendo chato. Se for nula, ele retorna 1 indo embora para o usuário chato. E agora ele aloca espaço para cópia. Quando ele aloca espaço para cópia, ele faz isso como? Ele fala, aqui é um endereço para um char, que vai estar seguido de chars provavelmente depois, porque isso é uma string. E esse endereço vai ser igual ao endereço que o malloc vai retornar para mim, porque o malloc retorna um endereço para alguma coisa, pode ser para char, para int, para qualquer coisa. E esse endereço vai apontar para um array de tamanho strlength de S1, que é o tamanho da string, mais 1, por que mais 1? Raba 0, vezes size of char. Size of char é o tamanho de um char que eu preciso ter aí. Então agora ele vai malocar para você, alocar na memória exatamente a mesma quantidade de chars que você vai precisar para colocar a string S1 em outro lugar na memória. Então o que vai acontecer aqui vai ser, ao invés de colocar isso aqui lá, a gente vai pegar aquele hello, alocar na memória, no heap, um outro lugar aqui, que vai colocar esse mesmo hello, e a gente sabe qual que é o tamanho de hello, por quê? Porque a gente pode usar o strlen e essas coisas, vai fazer malloc strlen, e vai colocar aqui um espaço, um bloco de memória igual do tamanho de hello, e vai apontar esse cara para cá e não para lá. Apontando esse cara para cá, a gente consegue mudar um sem mudar o outro. Tá? Só que só malocar não vai fazer tudo que está aqui vir para cá, não. Tá? Só malocar te dá um espaço de memória vazio que ninguém sabe o que tem lá dentro. Então você tem que fazer um loop passando o H para lá, depois o E para lá, depois o L para lá, depois o L para lá de novo. E é exatamente o que a gente faz aqui. Por isso que usar strcopy é muito mais fácil. Porque fazer isso toda vez ninguém merece. Aqui, ó, copia a string. Ele faz um for aqui
e vai falar que o S2.1 é igual ao S1, o S2i é igual ao S1i. Vai copiar uma para outra. Só que no último caso, tanto o S2 quanto o S1 eram o mesmo array. Agora você tem 2 arrays. Essa aqui é a diferença. Acontece que getString usa malloc para saber qual o tamanho da string do usuário. Ele primeiro faz malloc de 1, tenta colocar lá dentro uma string. Depois, se não deu, ele dobra o tamanho, faz malloc de 2 e tenta colocar. Se não deu, ele faz malloc de 4 e tenta colocar. Se não deu, ele faz de 8 e vai dobrando até caber a string do usuário. Quando coube, ele vai tirando a borda. Se o cara tem uma string de 40, aí ele bota 64 bytes lá e tira os 14, 15, não, 24, 23. Finalmente,